Bom dia, graça e paz. Muito bom esse nosso reencontro neste dia. Aqueles que estão interagindo conosco na internet, que Deus abençoe você. Que Deus te dê um final de semana na presença do nosso Deus. E que você possa ter um início de semana, uma nova semana, na graça redentora do Filho Jesus, o Filho de Davi. Meus amados, eu convido você para a gente ler a palavra de Deus. Desta vez, nós iremos ler um salmo muito conhecido. E você gosta muito desse salmo. Você lê esse salmo, você medita nele. Não é o 91, mas é o 90. E nós iremos ler a palavra de Deus, né? A eternidade de Deus é o tema, né? A eternidade de Deus. O Salmo 90 diz assim, é uma oração feita a Deus pelo salmista Moisés. Moisés, ele escreveu esse salmo aqui, Moisés, homem de Deus. Oração de Moisés, homem de Deus. É um privilégio ter uma oportunidade de orar, e é um privilégio de um homem ser reconhecido como homem de Deus. O homem de Deus é aquele que tem compromisso com Deus, que anda na presença dele. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Nós vamos ler assim, compassado, para que a gente possa aproveitar o tempo. Vejamos bem, irmãos, querido, o salmista, ele escrevendo, Moisés, diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio, de geração em geração. Refúgio. O refúgio, ele é sinônimo de fortaleza, de abrigo, de segurança, né? Segurança. Muitas pessoas sempre estão procurando refúgio, abrigo, isto é, lugar de segurança, lugar que lhe ofereça tranquilidade, principalmente nos dias de hoje, que é um mundo tão violento, né? Então, é normal que as pessoas, final de semana, nos grandes feriados, as pessoas se desloquem da sua residência para uma chácara, para uma fazenda. Outros se deslocam para outro estado, por que não dizer, aqueles que têm condições financeiras, até para outro país, em busca de refúgio. Em busca de refúgio. Mas, amado, eu quero dizer a você que esse refúgio que você busca, vai ao encontro dele, é muito bom, é maravilhoso, é delicioso, é o seu lazer com a sua família, sua esposa, seus filhos, suas pessoas, seus amigos, é muito bom. Mas quero te dizer para tu que este refúgio é passageiro. É passageiro. Quando o salmista diz: Senhor, o Senhor tem sido o meu refúgio, o nosso refúgio, de geração em geração. Então, esse refúgio que você saiu do seu, se deslocou para em busca de um refúgio, ele é passageiro. Ele pode durar um dia, pode durar uma semana, quem sabe pode durar até um mês, depende, até anos. Mas o refúgio que Moisés fala aqui, ele dura de geração em geração. Isso é, ele veio dos meus avós, passou pelos meus pais, chegou a mim, está aos meus filhos, aos meus netos, e essa palavra, ela dura de geração em geração. Verso 2 diz assim: Antes que os montes nascessem e que formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade tu és Deus. Eu gosto de frisar muito esse texto. A soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. Mesmo que alguém não aceite Deus como ele é Deus, mas ele permanece sendo Deus. Quer ver uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com você? Quando Deus criou as criaturas, os seres viventes, as plantas, o mundo, a noite, a lua,
as estrelas, os pássaros, enfim, quando Deus criou tudo, todas essas coisas, ele não criou para ele ser Deus, não. Ele criou porque ele era Deus e ele é Deus. No verso de número 3 diz assim: tu reduzes o homem ao pó e dize, torna filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem, que se foi. Olha, querido, veja a soberania de Deus, a grandeza de Deus. O dia, 1000 anos para Deus, é como o dia de ontem que passou na minha vida e na sua vida. Para Ele, não tem limite. As estações, os tempos, os anos, os meses, tudo foi criado por Ele, porque Ele é Deus. E como a vigília da noite. Tu os arrasta nas correntes e são como o sono, como a relva que floresce e de madrugada se floresce de madrugada. E de madrugada cresce, floresce, à tarde ela seca. Veja assim, meu querido, a vida, nossa vida, até onde é que ela vai. Aí, o tempo da nossa vida, tem pessoas que é tão prepotente, tão orgulhosa, tão vaidosa, mas não é nada. A palavra de Deus, o profeta Moisés está dizendo aqui para a gente, nessa oração que ele faz a Deus, que a nossa vida é como uma flor, uma planta. De madrugada ela está linda, cheirosa, perfumada. A mais tarde ela começa a secar. À tarde ela seca e cai. Assim é a minha vida, é a sua vida. Ele vai dizer aqui, verso 7, a tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus se ira. Aliás, Deus tem se irado com o povo, com a iniquidade, com a idolatria do povo. Verso 8 diz assim: diante de ti puseste a nossa iniquidade, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passa sobre a tua ira, e acaba-se os anos, como em breve pensamento o dia. A vida sobre a sentença de ano, a vida é passageira, os anos passam, né? E o verso, ele vai dizer assim, que a durabilidade do homem é de 70 anos. 70 anos. Se alguém ultrapassar, chegar até 80, a Bíblia diz que a maioria dele é canseira, enfado, ou cansaço, enfado. E veja, meus queridos, quando Moisés ele escreveu esse salmo, ele fez essa oração a Deus, ele não era mais novo. Moisés já era um homem experiente. Moisés tinha experiência com Deus. Moisés andava na presença de Deus. O verso 12 ele vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançaremos corações sábios. Veja, Moisés era um homem dotado de sabedoria. Nós vemos o homem, sim, dotado de sabedoria. Ele pediu, ele tinha direito de pedir o que quisesse a Deus, Salomão, mas ele pediu sabedoria. E o Tiago, ele vai dizer que o homem sábio, ele pede a Deus sabedoria, porque a sabedoria conduz o homem. Vejamos, meus queridos, Moisés, ele almejava Jesus, ele almejava ver Deus. E vejamos que Moisés, ele nessa oração, ele foi um homem de grande privilégio, né? Quando ele teve o direito, né? Ele foi cabível ele escrever o Pentateuco, um homem de Deus. E Moisés, ele almejava falar com Deus, ele clamava a Deus: Deus, fala comigo, Deus.
Eu quero ouvir a sua voz. Ele insistiu tanto com Deus, que Deus disse, está certo, Moisés. Eu vou passar em determinado lugar, tu vai ver a minha face, mas tu só vai ver a resta. Veja que Deus ouviu a oração de Moisés. Mas como Deus é divino, como Deus é soberano, Ele é Deus, Ele é puro, Ele é grande. Ele não permitiu que Moisés visse a sua face. Moisés Deus fala com Moisés. E nós podemos ver, meus queridos, que alguns movimentos aí, Deus fala de toda maneira com as pessoas, mas na verdade não é isso. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Eu lhe aconselho, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para ser sábio. Leia a Bíblia para ter entendimento. Leia a Bíblia para combater as heresias. Então, as pessoas, qualquer coisa, a pessoa diz, Deus falou comigo ali agora. Deus falou comigo assim, mas não é. Veja que o homem de Deus, Moisés, um homem manso, profeta Moisés, o homem mais manso da Bíblia, que a Bíblia relata, foi Moisés. E ele queria falar com Deus, ele queria ver Deus. E Deus permite, e Deus diz, está certo, Moisés, eu vou abrir uma exceção, vou passar e você vai ver a minha face. Mas só e unicamente a resta. Mas Moisés, Deus deu a oportunidade de Moisés ver as costas de Deus. Então, meus amados, esse Deus é grande. Esse Deus é digno de toda adoração. Esse Deus é digno de ser louvado. Louve a Deus. Glorifique a Deus. Esqueça os amuletos. Amuleto não tem nada para dar a ninguém. Aliás, se você estiver orando a esses amuletos, faça isso não. Você está orando a pessoa errada. Clame a Deus. Deus diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Busca o refúgio. Salmista escrevendo o Salmo 121, ele diz assim, eleva os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. Moisés pede socorro aqui a Deus, na sua oração. E Deus ouve a oração de Moisés. Que Ele te abençoe, meu querido. Que Ele te dê um final de semana abençoado. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Convide sua esposa, seus filhos, para ter um final de semana diferente. Pastor, final de semana diferente? Sim, sim. Não é para você ir para lugar diferente, não. Lugar alheio. Você vai para a casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, aprender do Senhor. Busca Deus. Que Ele te abençoe, meu jovem, meu adolescente, meu adulto, ancião. Que Deus esteja com a sua mão estendida te abençoando. Foi muito bom esse encontro. Querido, se você puder, inscreva-se nesse canal. Pastor Antônio José Pereira, eu preciso da sua ajuda. Eu não quero sua ajuda financeira, não. Eu quero que você ore por mim. Deixe, se for possível, aí o seu comentário. Nós estamos orando por você. Que Ele te abençoe. Tenha uma semana abençoada, um final de semana na presença do Senhor. Não esqueça, viu? Convida sua esposa, seus filhos e vá ter uma noite diferente amanhã. Uma noite diferente na casa de Deus. Pense aí nesse conselho que eu estou te dando. Amém? Deus te abençoe.